Pois é, continuando a série de vídeos a respeito de filosofia da política, agora falando sobre justiça distributiva. Isso mesmo, a justiça distributiva é a grande polêmica desse século, porque uns acham que a gente tem que tomar dos ricos e dar para os pobres, e outros acham que se o rico ficou rico, isso é por conta dele e ninguém tem que entregar para os pobres. E como é que a gente toma do rico e dá para os pobres? Com os impostos que são duramente criticados pelo Igor, que está com a gente desde o primeiro episódio. O ponto de vista é, se você está, de certa forma, tirando o dinheiro do rico para dar para o pobre, você está fazendo alguém trabalhar para outro alguém, mas até que ponto isso é justo e até que ponto isso causa preguiça? Mas enfim, vamos entrar nos modelos abstratos, que são os modelos de políticas. Vamos concentrar em 4 possibilidades de modelos para a gente imaginar como que podem ser desenvolvidas as políticas, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos de cada modelo. Vamos começar pensando no modelo de 100% de igualdade. Imagine uma sociedade onde, indiferente do trabalho que você faz, você vai receber exatamente o mesmo salário. Então vamos pensar naquela sociedade extremamente comunista. Isso é um modelo abstrato. O modelo abstrato significa que ele nunca foi colocado em prática na humanidade, mas ele serve para os filósofos ficarem pensando o que é certo, o que é errado. Então vamos imaginar uma sociedade onde todo mundo ganha exatamente a mesma coisa. Nessa sociedade, indiferente daquilo que você faz, você tem o mesmo salário. As sociedades que buscam redistribuição de renda e buscam igualdade, elas trabalham nesse sentido. Eu gostaria de falar com vocês que, apesar de não existir esse tipo de sociedade na prática, existem sociedades que tentam diminuir a diferença salarial. Mas existe uma diferença muito grande entre diminuir a diferença salarial e diminuir a diferença de ganho, né? Porque o empresário ganha, às vezes, 1000 vezes mais do que o funcionário, e eu não estou entrando no mérito se isso é certo ou errado, mas só para entrar no exemplo que eu vou dar e vocês entenderem. Por exemplo, eu morei na Inglaterra, e na Inglaterra o salário, que normalmente é contado por horas, o salário meu como eletricista na época era 20 libras. Eletricista é aquele cara que pega e vai fazer as instalações. Eu trabalhei vários anos como eletricista. Quando eu formei em engenharia elétrica lá na Inglaterra, eu coloquei o meu currículo na internet, uma semana depois eu consegui uma proposta de emprego. E vocês vão assustar, mas quando eu comecei a trabalhar de engenheiro, o meu salário caiu. Isso porque a Inglaterra tem uma tendência de valorizar muito a mão de obra, tanto operária quanto intelectual. Mas esse modelo de 100% de igualdade, até que ponto que ele é, digamos que, interessante para uma nação? Veja bem, 100% de igualdade é imaginar uma realidade em que todo mundo ganha a mesma coisa. Agora olha que legal. Contei para vocês que na Inglaterra, assim que eu coloquei o meu currículo com um diploma de engenharia elétrica lá da Inglaterra na internet, eu consegui um emprego com uma semana. Isso porque faltam engenheiros na Inglaterra, exatamente porque para um cara formar como eletricista, ele faz um curso muito mais tranquilo do que o curso que o cara faz para formar engenheiro. E é exatamente por isso que existe uma crítica em cima deste modelo de 100% de igualdade, com toda sinceridade. Se o cara trabalhando como, por exemplo, uma sociedade em que todo mundo ganha absolutamente a mesma coisa, se o cara trabalhando em uma função que ele já começa a trabalhar e já começa a exercer a função. Vamos imaginar que você fez 18 anos e você vai direto trabalhar como carregador. Você vai colocar coisas no caminhão. Com uma semana de treinamento você vira carregador. E você vai ganhar, por exemplo, R$100 por mês. Mas porém, se você estudar todo um percurso universitário, fizer residência, por exemplo, para pegar um diploma de medicina, você vai ganhar R$100 por mês. Será que alguém vai querer formar médico numa sociedade em que ele não vai ganhar mais por ser médico? Essa é a crítica muito grande ao modelo de 100% de igualdade, que é o modelo que seria a abstração comunista. E essa crítica, ela tem muita pertinência e eu tenho, inclusive, uma experiência pessoal dessa crítica. As pessoas que eu encontrava trabalhando lá na Inglaterra, os colegas de trabalho que eram ingleses eletricistas, eu perguntava, olha, eu não entendo, vocês têm direito a financiamento de estudo aqui na Inglaterra, por que vocês não fazem um curso para trabalharem como engenheiros eletricistas? E a resposta que eu tinha era, para quê? Se vai pagar a mesma coisa, então a sociedade não produz engenheiros porque ela não incentiva através dos maiores salários. Agora a gente sabe, saindo dessa abstração do 100% de igualdade, que a gente sabe que é uma abstração que nunca vai acontecer na realidade, e olha que eu nem falei sobre quem teria coragem de empreender, ou seja, quem
faria empresas numa sociedade dessa, que é lógico que a gente sabe que seria apenas o Estado, porque ninguém poderia ganhar mais que ninguém, então você não tem iniciativa privada. Vamos pensar numa realidade um pouco mais, digamos que, um pouco mais compatível. O Estado não mais pega o dinheiro de todo mundo e distribui parcelas iguais, que é uma abstração do comunismo, mas o Estado vai fazer uma redistribuição de acordo com as necessidades. Aí a gente já entra num modelo muito mais próximo do modelo adotado, por exemplo, lá na Inglaterra, e o modelo que o Brasil gostaria de alcançar, que é o modelo que o Brasil estava tentando implementar até a mudança do governo. Veja bem, você não mais recebe do Estado uma coisa do tipo, todo mundo é igual, mas você vai receber de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, se você é uma pessoa pobre, e porque você é uma pessoa pobre, você não consegue comprar um remédio, o Estado paga seu remédio. Se você é uma pessoa pobre e para você voltar a trabalhar, você precisa fazer um determinado curso, o Estado paga o seu curso. Ah, mas você está muito necessitado, você acabou de perder seu emprego, para você continuar comendo, você precisa de uma bolsa, o Estado te paga um benefício de desemprego para que você consiga arrumar outro emprego e durante o tempo que você está procurando emprego você não passa fome. Esses modelos são os modelos que são adotados lá na Europa e ele leva em conta a necessidade da pessoa. Então, se você acabou de perder seu emprego, mas você tem muitas posses, tem conta bancária, tem muita grana, você não vai receber uma ajuda do Estado. Porque, tecnicamente falando, você está numa situação de desempregado, mas você não necessita disso. E isso é a diferença que a gente tem entre a realidade, por exemplo, do seguro-desemprego que a gente tinha no Brasil e o seguro-desemprego inglês. O seguro-desemprego inglês, que é o Job Seekers Allowance, ele paga para qualquer pessoa um valor durante o tempo que a pessoa estiver desempregada procurando emprego. O seguro-desemprego brasileiro, ele paga para o brasileiro que estiver desempregado durante 4, 5 ou 6 meses as parcelas referentes ao seguro-desemprego, porém acabou e o cara fica sem o dinheiro. Qual que é a diferença básica da necessidade aí? A diferença é que no Brasil o cara pode ser dono aí de, sei lá, 50 imóveis, pode ter todos os tipos de renda que ele vai receber do seguro-desemprego da mesma forma, porque ele trabalhou e isso é um seguro. Já lá na Inglaterra, isso não é um seguro, isso é uma bolsa. Como é uma bolsa, ela só vai ser paga para a pessoa que necessitar dessa bolsa. Então, aí dá para entender qual que é o conceito da ideia de necessidade. Você não tem dinheiro, por exemplo, para comer, o Estado, por questões de necessidade, vai redistribuir um bocado do dinheiro para você que não tem aquele dinheiro. Ah, você está passando por dificuldades e por isso precisa colocar seu filho para poder pedir um sinal. Não, você vai receber, por exemplo, no Brasil, Bolsa Família por questões de necessidade. Então, o modelo anterior, ele distribuía 100% para todo mundo. Então, todo mundo ganhava igual. Já esse modelo aqui, ele só vai atender as pessoas de acordo com o nível de necessidade. Então, se o cara é rico, ele não vai ter absolutamente nenhuma ajuda do Estado. Se o cara é pobre e realmente necessita, ele vai ter a ajuda de acordo com o nível de necessidade dele. Esse modelo tem críticas? Tem críticas e tem, digamos que, suporte também, teórico e filosófico. O suporte para esse tipo de modelo é a ideia de que você acaba ajudando a pessoa para voltar para uma realidade e que essa realidade de trabalho, essa realidade de produção, e nesse suporte que você dá para essa pessoa durante esse tempo, você tira a pessoa de uma situação de risco, né, de uma situação de não ter dinheiro para comer, de uma situação de não ter dinheiro para comprar o próprio remédio. No momento que essa pessoa voltar a produzir, ela volta a produzir para o pote do Estado. A crítica é que algumas pessoas simplesmente caem nos benefícios e não querem sair mais porque é muito mais confortável ficar à toa em casa recebendo benefício. Essa crítica até funciona para a Inglaterra. É uma realidade que faz sentido, porque lá na Inglaterra, se você não trabalha, hoje isso está mudando, mas na Inglaterra, se você não trabalha, na época que eu estava lá, você recebia, por exemplo, o housing benefício, que é a ajuda para pagar aluguel, 450 libras. Aí você recebia mais uma ajuda para pagar, por exemplo, que é o desemprego, seguro-desemprego de lá, que era mais aproximadamente 450 libras. Só aí, todas essas ajudas, junta aí, você ganha coisa de quase 4 mil reais para você segurar as pontas enquanto você não está trabalhando. É claro que quem tem um pouquinho mais de ambição vai querer trabalhar o mais rápido possível, porque trabalhando você ganha 3, 4, 5 vezes mais do que isso.
Mas a gente sabe que tem gente que vai ficar em casa à toa aproveitando que está recebendo isso para não fazer absolutamente nada. E é exatamente essa a crítica em cima da redistribuição de renda. Enquanto ela ajuda algumas pessoas, ela desincentiva outras pessoas. E essas outras pessoas não só vão ficar recebendo do Estado para ficarem à toa, como elas não vão ajudar o crescimento do Estado. Ou seja, elas não só deixam de produzir, como elas começam a receber do Estado. E o pior, o Estado não produz, por isso elas recebem o que é de outras pessoas. Ou seja, algumas pessoas trabalham para sustentar essas pessoas. Agora, um ponto de vista positivo que a gente é obrigado a pensar é o fator econômico, né? Se você pega uma pessoa que está desempregada, simplesmente deixa aquela pessoa continuar desempregada, num ciclo alto de desemprego, aquelas pessoas todas param de comprar, e porque aquelas pessoas param de comprar, o mercado para de vender e você tem um desemprego ainda bem maior. Então tem o lado humano, que é pensar naquelas pessoas e não deixar aquelas pessoas passarem dificuldades, e tem o lado econômico, que é evitar que aquelas pessoas causem um buraco ainda maior na economia, porque elas pararam de comprar, e porque elas pararam de comprar, o mercado para de vender. Nesse modelo, né, de distribuição por necessidade, a gente pode colocar, inclusive, o modelo de cotas que é tão debatido no Brasil. Indiferente de você ser a favor ou contra o modelo de cotas, o que eu estou falando é que o modelo de cotas se encaixa nesse modelo de redistribuição por necessidade. Porque ele parte do pressuposto de que porque as pessoas não tiveram oportunidades no passado, elas necessitam de uma atenção maior para que elas possam partir do mesmo ponto. É mais ou menos assim. Você tem o grid de largada e naquele grid de largada você tem vários competidores, porém alguns estão bem atrás porque eles não tiveram as mesmas oportunidades que os outros. Então, no momento em que você ajuda esses que estão atrás para que eles pelo menos comecem no mesmo ponto, você está criando uma sociedade mais igual, e mais do que isso, você está criando mais capacidade de produção dentro da sociedade. Esse é um ponto que é defendido como ponto positivo. Agora vamos para um modelo que é um modelo que é até muitas vezes debatido no Brasil, mas debatido com um pouco de digamos que um pouco de uma forma um pouco lúdica, que é a meritocracia. A meritocracia no Brasil, ela é confundida com o modelo de mercado, que é o próximo que eu vou falar. Mas a meritocracia propriamente dita é a ideia que você merece de acordo com o seu esforço. Por que ela é confundida com o modelo de mercado no Brasil? Porque o Brasil imagina que a meritocracia o Brasil está vendendo a ideia da meritocracia como sendo aquela ideia de que você se joga no mercado e o que acontecer no mercado você simplesmente abraça. A Constituição Federal, inclusive, fala que, por exemplo, as universidades federais receberão alunos de acordo com o mérito, mas a ideia da meritocracia é a ideia de você se esforçar no sentido de determinado objetivo. O mais difícil do modelo de meritocracia é avaliar o nível de esforço, porque o modelo de meritocracia ele não avalia isoladamente o nível de esforço, ele avalia o resultado. E o resultado, de certa forma, está atrelado não só ao nível de esforço, mas ao nível de oportunidade, principalmente no vestibular. Por mais que uma pessoa se esforce, se ela não tiver a educação adequada, ela não vai ter a mesma capacidade de concorrer, por exemplo, com um cara que nasceu e cresceu, por exemplo, estudando em escolas preparatórias para vestibular. Mas, diferente do ponto que você se encontra, né, se você é a favor ou contra a meritocracia, é importante levar em conta que a meritocracia é um dos modelos que norteiam políticas públicas, principalmente dentro das ciências políticas e principalmente dentro da filosofia da política. O que a meritocracia pensa? A redistribuição, a meritocracia ainda pensa em redistribuição, ela é diferente do mercado por isso. A redistribuição deve ser proporcional ao mérito. Então, por exemplo, quanto que custa um curso federal, por exemplo, a Universidade Federal de Medicina deve custar aí R$200 mil. Quando você paga quando o Estado, ou seja, quando o nosso dinheiro vai pagar uma universidade federal para uma pessoa, a gente tem que ter um critério para decidir quem que vai receber esse investimento de 200, 300, até 500 mil reais de um curso, né? Do início ao fim do curso, a pessoa consome aí quase R$500 mil de dinheiro público. Quem que vai receber esse dinheiro? Quem vai receber esse investimento? Aí entra a ideia da meritocracia, quem mais se esforçou e provar que está mais capaz, ou seja, vai ser mais interessante para o mercado. Então, nessa ideia da redistribuição por mérito,
dentro dessa ideia, a coisa mais fácil que a gente tem para exemplificar é o vestibular, existem outras coisas também. O costume é que as universidades federais, antigamente, né, elas decidiam dentre os alunos quem que ia, por exemplo, fazer um curso no exterior. Um curso no exterior não é apenas estudar, o cara está ganhando uma viagem, uma experiência, um investimento. Dentro disso, como é que a gente vai escolher? Nesse modelo de meritocracia, que não é a meritocracia vendida, por exemplo, por alguns políticos brasileiros que falam que você tem que se jogar no mercado e pronto. Não, é meritocracia de que o Estado ainda redistribui alguma coisa e essa redistribuição vai ser de acordo com o esforço. Eu vou dar um exemplo aqui de meritocracia que não tem absolutamente nada a ver com a ideia, por exemplo, de estudo. Você imagina uma realidade em que um país entra em guerra e determinados soldados vão receber uma condecoração e um prêmio em dinheiro porque eles foram heróis de guerra. Então, de certa forma, por mérito, o Estado redistribuiu, porque na hora que o Estado pagou a condecoração e o prêmio em dinheiro, o Estado usou o dinheiro público, mas foi através do mérito, foi através de uma conquista, não foi tão somente através da necessidade, como é o modelo anterior, ou igualitário, como é o modelo o primeiro modelo que eu passei. Então, saindo dessa coisa agora de modelo de meritocracia e indo para um modelo que é o modelo que mais se tenta impor em todos os países hoje, que é o que exatamente o modelo mais promovido pelas escolas libertárias, as escolas liberais, o modelo mais promovido digamos que pela academia privada de ciências, que é o modelo de mercado. O modelo de mercado, ele é, de certa forma, eficiente, a gente tem que concordar que ele é um modelo eficiente, mas o que a gente discute agora é se ele é realmente um modelo justo. E a discussão de se ele é ou não é um modelo justo não é uma discussão puramente justiça, é uma discussão até mesmo relacionada a resultados futuros. Porque você imagina o seguinte, vamos pensar como funciona o modelo de mercado. O modelo de mercado funciona simplesmente na capacidade que uma pessoa tem de vender o próprio produto e na aceitação desse produto pela sociedade. Eu vou fazer a primeira crítica do modelo de mercado ao incentivo que o mercado acaba criando na cabeça das pessoas. Hoje, nós somos um país subdesenvolvido, indo cada vez mais a caminho do subdesenvolvimento, e o mercado, de certa forma, está se tornando regra no Brasil, e esse mercado que está se tornando regra no Brasil, ele aponta para tendências futuras, ele chama pessoas para investimentos futuros. O que eu quero dizer para vocês é que o mercado sinaliza tendências, o mercado convida pessoas para investimento. Quem que é a pessoa que é mais valorizada pelo mercado brasileiro em termos de percepção nacional? É o Neymar. Quando você pensa que a gente vive um modelo que supervaloriza um jogador de futebol entre vários jogadores de futebol no Brasil, a gente pensa numa realidade em que a gente não tem que tirar do Neymar o valor dele e nem entrar no mérito, por exemplo, de que mas o patrocinador quer colocar o Neymar porque o Neymar chama atenção e vende muito mais. Não, tira isso da avaliação e pensa só no seguinte: quantas crianças brasileiras vão deixar de estudar para investir numa carreira de futebol porque o mercado está apontando uma tendência muito grande para o sucesso no futebol. Agora, quantos brasileiros que se tornam estrelas como jogadores de futebol? Eu sou capaz de afirmar, antes de fazer as contas, que a probabilidade de uma criança brasileira se tornar uma estrela do futebol como o Neymar é muito menor do que essa criança ganhar na loteria. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o Neymar não tem mérito? Não estou querendo dizer que o Neymar não tem mérito. Eu estou querendo dizer que, às vezes, o mercado sinaliza para tendências que podem levar o país para um colapso no futuro. Por exemplo, a tendência de se investir demais, por exemplo, quem que o mercado mostra que está vivendo muito bem além do Neymar. A gente vê cantores, a gente vê celebridades tendo vidas maravilhosas. Isso é o que aponta o mercado. No entanto, quantas pessoas conseguem se tornar celebridades? Hoje a gente tem uma realidade em que a pessoa que vive nos bairros mais pobres, né, que a gente chama de favela, ou de vila, ou de comunidade, seja lá o que for, essas pessoas começam a ter referência, não um empresário do mercado, mas quem naquele nicho consegue sair de uma realidade e passar para outra. E desde o momento em que era o Zeca Pagodinho, a estrela da favela, até hoje, em que a gente tem vários cantores de funk que saíram de uma realidade de pouco dinheiro para uma realidade de mais dinheiro, e até mesmo traficantes que são, apesar de atividades não legais, são atividades de mercado e que apontam para um certo enriquecimento, a gente tem a tendência de incentivar essas crianças a serem. Pensa nas crianças, elas estão vendo o que está dando certo, elas vão se espelhar no que está dando certo, porque é assim que funciona o mercado. Então a gente incentiva as crianças a serem jogadores de futebol, mesmo que
seja uma atividade legal, mas é uma probabilidade muito pequena de gerar um emprego para aquela criança no futuro. Um traficante, porque queira ou não queira, quem se dá bem na favela é o traficante, e o traficante mostra isso para todo mundo. E o sonho de muitas crianças na favela é serem ricos como os traficantes. Ou um cantor, por exemplo, ou de pagode na época do Zeca Pagodinho, de funk hoje porque tá bombando. E isso, sinceramente, é um sinal de mercado que não aponta para um futuro promissor. Então, nessa realidade, essa crítica que eu faço para o mercado é exatamente para quebrar aquela ideia de que as pessoas têm de que a única crítica que se faz ao mercado é uma crítica de que o mercado é cruel. Não, não é uma crítica de que o mercado é cruel. O mercado aponta, sim, né, de certa forma, para aquilo que vai ser consumido. E se você imagina o mercado como um sinalizador, ele é muito interessante como sinalizador de produtos. Mas ele pode não ser tão interessante como sinalizador de tendências, porque o próprio mercado se distorce no momento em que a grande mídia apresenta coisas diferentes daquilo que é a realidade. Se apresenta um jogador de futebol como sendo a maior estrela do mundo, mas você não apresenta a dificuldade que é, ainda que você tenha capacidade para isso, você se transformar em um jogador de futebol famoso e de sucesso como o Neymar. Então, o que é o grande problema do mercado e como que o mercado se distingue bem dos demais modelos? E até como que a gente pode criticar os demais modelos a partir do modelo de mercado e vice-versa? Olha, o mercado ele tem um detalhe. O mercado ele não é apenas mérito, como ele é também tendência, sorte. Eu anotei aqui como você pode imaginar o pacote que gera o sucesso no mercado, que é esforço, mais sorte, mais talento, mais condições anteriores, mais preparação. O mercado, ele não está nem aí, por exemplo, se determinada pessoa que produz um produto, se ela se esforçou no passado ou se ela não se esforçou, se ela é filho de rico ou se ela é filho de pobre. Então, todo esse, digamos que, todo esse conjunto de detalhes que faz um produto no mercado ser valorizado sobre o outro, acontece, digamos que ele gera uma tendência para uma certa distorção na percepção e uma distorção na evolução das pessoas. Você imagina que você pode se esforçar o tanto que for, você pode se matar e você pode fazer o máximo, mas você nunca vai conseguir colocar um produto que você está produzindo num grande supermercado com a mesma facilidade, por exemplo, que um filho de político vai ter para fazer o mesmo. Você pode ser o cara mais esforçado do mundo, que você nunca vai ter a oportunidade, por exemplo, de aparecer numa emissora de televisão como um apresentador, como, por exemplo, um filho de ator vai ter. Então, essas distorções no mercado, essas distorções que acontecem naturalmente no mercado, elas acabam desvalorizando os melhores, elas acabam tirando os melhores da oportunidade de fazer, né, que é o caso, a meritocracia acaba valorizando mais isso, e ela, de certa forma, acaba perpetuando o poder, perpetuando a glória na mão dos grupos que conseguem controlar as tendências. Por exemplo, imagina que existe aí um produto que vai solucionar o problema do emagrecimento. Então vamos imaginar que surge no Brasil uma determinada raiz que surgiu, e eu até esqueci o nome, que ela é vendida no mundo inteiro, mas essa raiz vai gerar um certo problema para um produto de emagrecimento que é de um filho de político. Esse filho de político vai conseguir abafar essa raiz no mercado. Assim como você pode imaginar o caso de um cigarro eletrônico atrapalhar a venda do cigarro convencional, porque ao redor do mundo você consegue comprar o cigarro eletrônico, mas no Brasil a Anvisa entrou aí num conflitozinho aí com o cigarro eletrônico, e a gente sabe que não é por causa da saúde do brasileiro, a gente sabe muito bem que é para evitar que o cigarro, que a Souza Cruz começa a perder dinheiro. Então, esses 4 modelos são importantes. Eu não fiz uma crítica para esses modelos para falar que eu prefiro um, prefiro o outro, mas porque são esses modelos que determinam as políticas públicas, são esses modelos que determinam, por exemplo, o que cada governo vai fazer quando chega, por exemplo, um Ciro Gomes, um Lula, ou até um Bolsonaro, ou até, por exemplo, o Alckmin. Quando eles chegam fazendo propostas, normalmente eles se atrelam a modelos. Eles falam, olha, eu acho que esse modelo é o que mais faz sentido. O modelo puramente comunista é um modelo que ninguém tem coragem de propor, porque é um modelo superado, mas as pessoas costumam, propor um modelo de redistribuição por necessidade. É um modelo, por exemplo, que é proposto pelas pessoas mais centro-esquerda e é, digamos que, atacado pelas pessoas mais direita.
as pessoas costumam propor também o modelo puramente centro, que é o modelo de distribuição por mérito. Esse modelo de distribuição por mérito é o modelo que é proposto, por exemplo, pelo PSDB. A gente sabe que o modelo é proposto pelo PSDB, mas o PSDB no poder hoje ele coloca o modelo mais mercado. O modelo mais mercado, puramente mercado, é o modelo que é proposto, por exemplo, pelo centro-direita, ou até mesmo pela extrema-direita. A extrema-direita, às vezes, propõe até coisas mais radicais, como, por exemplo, sei lá, o mercado até sem inspeção nenhuma, um mercado extremamente livre, sem agências, sem Anvisa, sem nada, um modelo mais libertário, que é um modelo que eu já até critiquei anteriormente, né, com o nosso personagem Igor. Então, a finalidade desses modelos é porque a partir desses modelos é que vai ser estimado o preço da máquina pública. É a partir desses modelos que vai ser decidido para onde que vai o dinheiro arrecadado pelo Estado. Aí você imagina que se você tem um modelo, por exemplo, de distribuição por necessidades, ele não vai fazer grandes empresas felizes, porque as grandes empresas, elas querem investimento, por exemplo, no transporte público para levar os empregados para elas, mas não querem investimento no fim da fome, porque não incomoda. Por exemplo, um grupo de empresas industriais de São Paulo não se incomoda com a fome do Nordeste, por isso ela vai lutar o máximo possível para acabar com os programas que lutam contra a fome no Nordeste, para tentar trazer o investimento estatal para focar, por exemplo, numa nova linha de trem para atender seu parque industrial. Então, existe esse conflito, dentro desse conflito as políticas são desenvolvidas e a partir da consciência pública a respeito de onde eles se encontram nesses modelos é que as pessoas vão decidir onde vão votar. Então, se você teve a grande paciência de escutar até aqui, curta o canal, compartilhe com seus amigos e curta esse vídeo e vamos para o próximo. E no próximo vídeo eu já vou falar sobre o Rawls, que é um cientista mais moderno e trabalha exatamente sobre argumentos a favor da redistribuição de renda. Muito obrigado, até o próximo vídeo.